sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Acabou a moleza. É isso, meus amigos. Acabou a moleza, né, só tá aí. Aqui nós está num bate-papo descontraído aqui, né? Bem descontraído, né? E que começa a ser o Marcos. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou o Marcos Aleixo e estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Tem palestra hoje? Hoje não. Já foi ontem, vai ser amanhã e quinta. Oi, a Nilce aí! A Nilce apareceu. A Nilce tá aí. Faltou tanto, agora apareceu. Mas traz uma cesta básica aí, que ele tá solta, viu? Vamos lá. O programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 312. E aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, eu sou Nilce Pereira. Desejo a todos vocês uma tarde de paz, de alegria, né? Uma tarde junto conosco de aprendizado, né? Muito bom, né? Nosso aprendizado da doutrina espírita. Mas eu convido vocês a participarem conosco. 985176385 da família Web Rádio. Ou então, vá lá no nosso e-mail, focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, vocês podem questionar, perguntar, pode opinar. A opinião de vocês é muito importante, não, Luiz? Nossa, é importantíssimo. Muito importante. Vocês podem fazer perguntas. Porque saem umas perguntas muito gostosas. Todas dentro dos princípios da doutrina espírita. Isso é bom. E nós vamos atendê-los, né? Se não imediatamente, mas no próximo programa a gente mesmo atenderá. Isso mesmo, viu? Então eu também estou aqui, sou o Luiz Gouveia, e nós estamos lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas para que traçamos algumas reflexões, não é? Reflexões sobre a nossa caminhada. Nós estamos aí num caminho aqui no plano terrestre. O nosso caminho é longo. Tem uma mentora lá no Bezerra de Menezes que falava assim: o seu caminho é longo, longo, longo. E é muito longo mesmo. E de onde... Aí a gente pergunta assim: de onde que eu vim? Quem sou eu, né? Por que eu vim? E para onde eu vou quando sair daqui, né? Então todos nós perguntamos isso. São interrogações que fazemos. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, que é a beira do desânimo. Você já se sentiu à beira do desânimo? Então, não é fácil. Sim. Então, isso tudo nós vamos olhar na prisma do espiritismo, não é? Tudo bem, Ataíde? Vamos lá. Eu sou Ataídes Basto, desejando uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da família Web Rádio. Estarei junto com os amigos aqui presentes, Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia e Anilce Pereira, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. Neste momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio, onde os alunos estão tendo a oportunidade de realizar suas próprias criações e diversas áreas na vida social e humana. Estamos realizando nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi, e ressaltamos nossos parabéns por esta parceria. Isso. Marcos Aleixo agora. Vamos lá.
Vamos à informação, na verdade, né? É. E colaboração com o nosso compromisso social. Vamos manter na nossa consciência que devemos continuar com as precauções que já estão muito bem divulgadas. Perdi aqui a linha aqui, achei, em todas as mídias. Evitem aglomerações, use máscaras, né? Na verdade, é aquilo que a gente sempre conversamos, né? Um dos hábitos que a pandemia nos trouxe foi procurar nos precaver, né? Das doenças, das infecções, dessas questões de transmissão. Foi um ensinamento forçado, né? Forçado. Eu sempre falo que para mim serviu a questão do álcool gel. Nunca tinha um hábito de andar com isso no carro. Nunca acaba meu tubinho, eu vou lá, compro grande no mercado e depois vou enchendo o tubinho. E para mim todo dia o álcool gel para higienizar. Você vai no banheiro público, qualquer lugar que você estiver. E as máscaras, elas dão essa condição para nós também, que também nós não tínhamos esse hábito. Os países asiáticos até têm esse hábito, né? De, se você sentir que está gripado, se você sentir que está com alguma situação que pode interferir, contaminar o ambiente, prejudicar o outro, coloque uma máscara, né? Está um pouco resfriado às vezes. E até provar, às vezes a pessoa está com baixa imunidade, ela mesma vai se protegendo com a máscara, né? Então isso daí foi meios que nós fomos aprendendo e funciona, é bom. É bom. Às vezes eu vou em determinados lugares, as pessoas estão com gripe, eu vejo ainda pessoas com máscara, né? Para não transmitir e também, como elas baixaram a imunidade, não adquirir algo além da gripe. Então isso é um hábito muito bom. Porque, na verdade, um mundo de 8 bilhões de pessoas, o que não tem de vírus nesse mundo, populando por esse mundo, hein? É interagindo com todos ao todo tempo, né? Então, nós temos que nos manter saudáveis. Essa coisa da máscara, a gente vê pessoas no mercado, às vezes com máscara, no ônibus, no metrô. Então, assim, mas é um número muito pequeno. Mas isso é bom, porque devagarzinho... Pelo menos. Era nenhuma. É quase agora inexistente, na era verdade, nenhum, né? agora tem, né? Então é interessante. Porque, que nem a minha esposa fez cirurgia. E ela, todo lugar que ela vai de máscara, porque ela fala, poxa vida, se eu pegar uma infecção agora, que ela fez uma cirurgia do pulmão, se eu pegar uma infecção agora, quem vai ser o mais prejudicado? É verdade. Então ela fala, não, eu vou de máscara e pronto. E a gente vê nos vídeos, né? Lá no Japão, é comum, né? Todo mundo com a máscara. Com a máscara. Então é interessante, vale a pena realmente seguir essa regra, né? Até nos postos de saúde, você vê alguém também usando posto de saúde. Posto de saúde é bom, mas muito pouco. Hospital também. Mas bastante usa. Bom, e agora nós vamos iniciar o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. E hoje nós selecionamos uma pergunta que o Luiz Gouveia vai iniciar as respostas, né, Luiz? E quem fez essa pergunta é a Regina Silva Sobrinho, e ela querendo saber o seguinte: acompanhando o desenvolvimento da inteligência artificial e a velocidade das respostas e soluções de alguns problemas, será possível algum dia as máquinas tornarem-se conscientes, Luiz? Olha só, Regina, nós já respondemos aqui algumas vezes dessa forma, né? Mas é interessante porque você vê, hoje em dia, você vai nessas inteligências artificiais, você faz uma pergunta e vem uma resposta bem completa, bem assim, você analisando, olhando a resposta, ela vem uma resposta rápida e completa de qualquer assunto que você queira saber. São coisas que estão ali cadastradas, são coisas que estão nos manuais médicos, tem uma equipe que vai cadastrando tudo. Agora, eu vi uma reportagem que na China e nos Estados Unidos, agora os Estados Unidos também,
Eles estão lançando uma inteligência artificial envolvendo o mundo todo. Então, é um negócio fantástico, não é? Mas são coisas colocadas, ideias, respostas, tudo isso colocado pelo próprio homem, que o homem vai registrando e cadastrando, não é? Ali naquele arquivo, isso aí é imenso, né? Um arquivo imenso. Então, quando você dá uma fala, ele pega aquilo como se fosse uma chave e vai pesquisar dentro daquele arquivão o que fala sobre aquilo que você quer saber. Mas presta atenção, Regina, isso é uma coisa automática, é uma máquina. É uma máquina que o homem está programando, não é? Eu fui, na minha vida profissional, eu trabalhei com sistemas, né? Fui analista de sistemas, cuidando de sistemas em empresas grandes. E aí as pessoas tinham essa preocupação, falavam, poxa vida, um dia a máquina vai substituir o homem. E aí eu falo para você, com certeza não, Regina, com certeza não. É com certeza. Por quê? Porque o homem tem a inteligência, e a inteligência ela gera raciocínio. E quando você raciocina, você põe algumas condições nesse seu raciocínio que te levam a várias respostas, né? Olha, se eu fizer assim, se eu pintar essa parede de amarelo, vai acontecer isso, vai ter a pessoa, a tia não sei o que não vai gostar, não sei o que não vai gostar. Mas se eu pintar de azul, aí você já começa a fazer variações. Então, a inteligência ela é capaz de promover, vamos dizer assim, uma pronta discussão mental, você com você mesmo. Então, você ali, você programa na sua cabeça, você faz umas programações mais rápido que qualquer computador, a velocidade do pensamento é muito maior que a velocidade da luz. Então, a velocidade do pensamento tanto é que a espiritualidade fala, você pensou num lugar, você está lá. Você pensa no Japão, você está lá. Você pensa numa cidade que você gosta, de cara você já está lá. Você já imagina os banquinhos da praça, você já imagina tudo, porque a sua mente é transportada ali automaticamente. Então, a velocidade é muito. Tanto é que tem uma definição no Espiritismo que você está em dois lugares ao mesmo tempo. E não é estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, o espírito de Bezerra de Menezes, ou qualquer espírito que queira se comunicar. Ele pode estar se comunicando na Bahia, pode estar se comunicando no Rio Grande do Sul e pode estar se comunicando no Rio Grande do Norte. Isso a espiritualidade, Kardec chamou de ubiquidade. E a ubiquidade, ela dá essa possibilidade do espírito, o espírito está num lugar e ele está dando comunicação em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele tem essa capacidade mental tão veloz que ele pode estar respondendo e atendendo pessoas em vários lugares ao mesmo tempo. É uma questão de ubiquidade, é estar em vários pontos. Não é ele fisicamente, ou ele está lá no lugar, mas mentalmente ele está em vários lugares. Também não é qualquer espírito também que faz isso, né? Não, então, mas vamos dizer assim, não importa, mas nós vamos chegar lá, o Zezinho da esquina vai chegar lá uma hora. Então, é uma condição de qualquer espírito tem essa questão da ubiquidade. Então, você vê que a velocidade do pensamento é uma, mas o pensamento ela não é igual à inteligência artificial. A inteligência artificial, quem colocou ali as informações foi um homem, foi vários homens, foi informação já conhecida, estudada em laboratório, estudada em livros, então são informações conhecidas.
Na sua inteligência, você vai buscar respostas novas, respostas que você ainda não tem. Você vai imaginar soluções novas, e é você fazendo a programação do seu próprio raciocínio. Então, nunca, viu, deixa eu ver, Regina? Nunca, Regina, aqui você vai ter a inteligência artificial fazendo o papel de uma inteligência humana. Não vai. Agora, vai chegar num ponto que muitas coisas realmente não vai ser necessário estar o homem lá fazendo, porque já está a resposta ali. Então, antigamente, como é que eu ia na escola? Na nossa época aqui, acho que a maioria das pessoas ia na escola e ia fazer trabalho. A gente ia na biblioteca, fazer pesquisa nos livros lá na biblioteca. Hoje, o aluninho já vai fazer pesquisa na internet, tem tudo isso, todas as respostas que ele quer, ele vai buscar na internet. Se ele vai buscar uma resposta confiável, não, mas tem essas respostas na internet. Hoje é o IA, se fala do IA. É o IA, a inteligência. o IA. Então ele pega essa. Por quê? Porque está praticamente automático. A única condição que a pessoa tem que ter é que ele não pode ficar acomodado e já ficar ali achando que aquela resposta. E ele põe aquela resposta, mas sem saber o que ele está escrevendo. Mas o IA também ele erra, hein, Luiz? Então, aqui no Marconi o pessoal está saindo fora do IA. Então, você tem que indo ter... ali mesmo, na raça. Que o nem... IA, a aluna chegou e falou, foi confiar no IA e nunca mais. Então, e o computador, ele dá umas respostas rápidas, mas eu quando fazia a prova para meus alunos, eu punha as perguntas invertidas, porque as perguntas que eu fazia já estavam cadastradas lá na internet. Então, eu punha invertida, eu ia de trás para frente e pegava a pergunta, fazia a pergunta do inicial. 1 mais 1 é 2? Não, fazia 2 menos 1 é quanto? Então, isso não está lá. Então, os alunos erravam muito, porque ele não raciocinava. Então, era isso. Então, Regina, eu vou deixar meus amigos falar, porque eles são muito bons nisso aqui. Eles são pessoas letradas na parte de inteligência. Então, Regina, era isso que eu tenho que falar, que realmente é difícil, nunca a inteligência artificial, assim, já o próprio nome já diz, né? Artificial, é uma coisa que artificial, nasceu de onde? Copiou de alguém. Copiou. E vamos pensar pelo lado do espiritismo. Se a máquina um dia vai ter o mesmo nível de raciocínio, então, aí eu fico me perguntando, qual seria o objetivo, então, da reencarnação nossa? Então, Não é para nós aprendermos e tudo mais, por isso que nós aprendemos lá e vamos desenvolver aqui. Certo. Agora, quem está por detrás? Porque a inteligência artificial, ela é um progresso, né? É um avanço tecnológico, e hoje em dia tudo é através da tecnologia. Só que quem está por detrás, que é o ser humano, ele não pode se esquecer dos princípios morais pelos quais ele está aqui. Isso, na Terra. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque qual é o objetivo? São as leis morais? É verdade. Agora, quem está por detrás dessa máquina, ele não pode também, na minha opinião, né, simplesmente, é uma pergunta do Espiritismo, ele vai lá, abre lá o Kardec, abre uma das obras de Kardec e repassa ali. Né? Então, ele tem que ele tem, na minha opinião, entender o que ele está pondo ali. Entendeu? Porque tem coisa que você vê da inteligência artificial que você olha,
nas obras de Kardec, está lá, tá igualzinho. Né? A pessoa copiou e colocou lá. E isso também, se a gente for confiar muito na inteligência artificial, eu particularmente, vejo que isso vai dar o quê? Uma preguiça mental. Tá? Preguiça mental. Então, eu tenho que preparar a pauta do Focando de hoje. Ah, mas vou lá, né? Inteligência artificial, em 10 minutos está tudo pronto. Verdade. E aí? E não é assim. Nós temos que desenvolver a nossa inteligência. Agora, não dá para ignorar a inteligência artificial. Ela está aí, ela chegou para ficar. Verdade. Mas nós temos que ter discernimento. É um avanço, né? A gente tem que ter discernimento. Então, hoje, por exemplo, um cientista, para desenvolver um produto qualquer, ele tem que partir de alguma coisa que já funciona. Sim. Então, na inteligência artificial, é super rápido. Ó, tem isso aqui que já funciona, e tem esse outro aqui que também funciona. Então, lá ele já vai, com a inteligência dele, vai fazer uma análise e vai melhorar aquilo, ampliar aquela... É verdade. Isso aí. Então, ajuda bastante, ajuda. Mas não vai substituir. Mas não vai substituir. Fala. É interessante que nessa pergunta que ela faz, aqui no final ela diz assim, será possível algum dia as máquinas tornarem-se conscientes? Claro que não. Não, porque a consciência é do homem, do espírito, né? É. Então, nunca uma máquina feita pela mão do homem vai ter como ter essa consciência. Tanto é que a lei de Deus está na consciência do espírito. Então, por mais avançada que seja a inteligência artificial e outras tecnologias mais que tenha, não supera. A consciência é a consciência, porque é do espírito. Então, o espírito é o espírito. Nunca ninguém vai fazer o espírito. Só Deus. Então, o espírito é a base de tudo. Então, ela é um progresso. É o progresso, tudo é o espírito. Então, temos que ter essa consciência que, por mais que a tecnologia avance, mas não vai chegar a esse ponto, não. Temos que ter essa consciência. Tá bom. Aleixo, quer falar? Fala aí, que é lógico que quer falar. A mesma coisa que vocês falaram, né? As pessoas... É difícil, às vezes, nós refletimos como é que uma máquina vai ter consciência. Como é que uma máquina vai ser inteligente? Ali é um programa que se coloca ali, super sofisticado nessas IA, né? Inteligência artificial. Tanto é que quem comanda são as gigantes norte-americanas e agora as chinesas que vêm comandando esse mercado tecnológico, mas eles constroem condições, eles elaboram condições para se ter esse processo da IA, mas sempre com a mente humana por trás disso daí, né? Então, é a inteligência do homem, do espírito, na verdade. Não é das máquinas, né? Então, já as pessoas, a gente chega num ponto da humanidade que você vê os humanos hoje meio... Completamente, às vezes, meio iludido, ele acha que tem pessoas que acham que a máquina é inteligente. Não é o caso dessa nossa ouvinte que perguntou, mas ela fez uma pergunta se pode, mas tem pessoas que acreditam realmente que a máquina é inteligente. Então, ela não para raciocinar, né? Ninguém é inteligente o suficiente aqui, guardada nas devidas proporções. Quando a pessoa fala que o animal é inteligente, ele não é inteligente. Ele tem um princípio inteligente, cara. Manda ele estudar, lavar roupa, fazer conta, fazer comida. Não tem essa. Não tem nenhuma capacidade de um ser vivo em sua evolução. Mas limitado, né? Limitado. É um instinto. O instinto é uma espécie de inteligência em desenvolvimento, limitadíssimo até. Tanto é que os espíritos falam que quando os animais olham para nós, é a mesma coisa que a mesma distância de nós para Deus. Então, veja que interessante essa pergunta que os espíritos falaram para Kardec. Está no livro dos espíritos. É muito limitado ainda. Agora, veja, na questão das máquinas não é diferente do que vocês falaram, né? Então, é verdade. Isso. Bom, então nós estamos no limiar da nossa resposta, Regina, e eu acredito que
o que você queria ouvir. Nós respondemos, mas eu não sei se satisfez. Mas é isso que nós respondemos e espero que esteja atendido a sua pergunta. E quando fala no consciente, vai mais além ainda. Até porque, ó, rapidamente, essa pergunta. Você quer ver uma ideia clara? Larga esses computadores tudo lá e não liga ele. Quem? Os computadores. Ah. Larga tudo lá, não liga. Não põe o programa E dele. a própria internet, quem é que fez a internet? Então não tem. Para, desliga, acaba a energia elétrica, acaba tudo. Cabe energia elétrica, não sobrevive. Então é alguém que precisa ligar, alguém que precisa pôr o programa, alguma inteligência por trás de tudo isso, né? É igual o universo. O universo é feito ao acaso. E a pessoa acha que o universo é pelo acaso. Aí assim surgem as coisas. Existe tudo algo por trás, né? Existe uma inteligência por trás de tudo isso. Tudo é o espírito, né? Que predomina. Então, a USA Intermunicipal de Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram um trabalho de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Nós vamos começar o segundo bloco do nosso programa, focando uma visão espírita sobre a vida. Vamos lá, Luiz, falar sobre o tema. Então, e hoje nós vamos falar de um tema interessante, e esse tema é chamado A Beira do Desânimo. E nós, para falar desse tema, nós nos orientamos da redação do Momento Espírita, uma site, Momento Espírita, chamado. E o texto é um texto capítulo antidepressivo, do livro Buscas e Acharás, baseado naquele livro Buscas e Acharás, por espíritos diversos, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, não é? É o Buscas e Acharás. Então, é o seguinte, ele diz assim, ó: há dias que não queremos fazer nada. Já passou assim, Anísio? Acordamos um tanto para baixo e não sabemos qual é a razão. Tivemos sonhos ruins, acordamos desorientados, não dormimos bem. Há dias que parecem parados no tempo. Olhamos-nos no espelho e não vemos nada. Nada além de um rosto cansado, triste. São dias desafiadores, pois fazer as coisas sem vontade de fazê-las é uma verdadeira tortura. No entanto, estes são dias de autodescobrimento também. Por que nós nos sentimos assim? O que nos alterou dessa forma? Temos vivenciado muitos dias como este? Ou é apenas uma exceção? A autoanálise precisa ser uma constante em nossas vidas. Não podemos deixar que as emoções tomem conta da nossa existência. Somos nós que temos as emoções e não elas que nos têm. Dia ou outro de desânimo é até natural. Estamos em plena batalha e, por vezes, precisamos descansar. Porém, lembremos, o desânimo não pode tomar conta de nossa vida. Podemos senti-lo, acompanhá-lo de perto, cuidando com um bom médico que monitora seu paciente. Por mais dura que seja, a reencarnação é a oportunidade singular, magnífica, conseguida após planejamento minucioso e cuidadoso por parte das leis maiores. Valorizá-la é lutar contra tudo aquilo que pode vir a sabotá-la e paralisá-la.
amarmos-nos em primeiro lugar, descobrindo-nos cada dia mais lúcidos e gratos por tudo. Os dias atuais nos colocarão diante de muitas beiras, a beira do desespero, a beira da cólera, a beira do desânimo e tudo o que vem com ele junto. Sábio é aquele que chega na beira, olha mais um dia, olha para o despenhadeiro, contempla o horizonte e pode dizer: eu fui o mais forte e sobrevivi mais um dia, cresci mais um dia. Logo estaremos de volta à pátria espiritual. Isso é rápido, hein? Voltar para a pátria espiritual. Todos nós, alguns antes, alguns mais tarde, não sabemos ao certo o dia da partida. Que desânimo! Não nos roube um dia sequer até a chegada da grande hora do retorno. Quando nos observamos à beira do desânimo, aceleremos o passo para a frente, proibindo-nos parar. Oremos pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Façamos algo de bom, além do cansaço em que nos vejamos. Leiamos uma página edificante que nos auxilia ao raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tentemos contato de pessoas cuja conversação nos melhore o clima espiritual. Procuremos um ambiente no qual seja possível ouvir palavras e instruções que enobreçam os pensamentos. Prestemos um favor, especialmente aquele favor que estejamos adiando. Visitemos um enfermo, buscamos reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores do que as nossas. Atendamos às tarefas imediatas que esperam por nós e que nos impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guardemos a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência. Também de que a vida concorda com as pausas de refazimento de nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em algum momento. Muito interessante esse texto, que é da redação do Momento Espírita, com base no capítulo Texto antidepressivo do livro Busca e Acharás, por Espíritos Diversos, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier, da editora Ideal. Então, amigos, é realmente interessante a beira do desânimo. Tem gente que às vezes chega num ponto de pensar em suicídio. Ah, nada dá certo para mim, tudo que eu faço está errado, meus amigos não querem conversar comigo, eu vou num lugar e não sinto ânimo de ficar naquele lugar, eu vou na escola e fico desesperado para voltar para casa, no trabalho é um tédio só ficar no trabalho. Então você fica naquela situação bem desanimada. E aqui o texto está dizendo, ficar desanimado um pouco, um dia, algumas horas, é normal, porque cansa, às vezes você se cansa mesmo. Mas você tem que lutar, porque a vida é a vida. A vida, ela nos chama para a ação. E quando você toma a medida de tomar uma ação, ela depende de organização. E essa organização, às vezes, é você que tem que fazer. Às vezes não, sempre. É você que tem que planejar. Como nós falamos no pensamento, no consciente. Então, nessa ação e nessa reação,
que nós temos que fazer com a nossa inércia, nós que temos que programar. E aí, às vezes, a gente não tem essa força. Então, o que ele fala aqui, procure uma pessoa, procure um ombro amigo, procure um especialista, para que ele te tire aquela nuvem negra que está pesando na sua consciência, para que você continue a vida, porque a vida tem coisas bonitas, as coisas lindas. Quem não gosta de ir para um sítio, ver aquelas paisagens, aqueles pássaros voando? Quem não gosta de fazer uma viagem para um local onde você se encante? Então, tem coisas que nós podemos refrescar a nossa vida, dando novos alentos para dias melhores. Amigos, estão com a palavra. Desânimo. Desânimo. Realmente. Tem dia que a gente não quer nem levantar, né? Vem o cansaço físico, cansaço mental. E aquele a gente às vezes não está doente, né? Fica desanimado. Mas a gente não pode ter desânimo hoje, amanhã, depois, o ano que vem, outro ano. Desânimo. Tem que ser algo passageiro. É motivado pelo quê? Pelo cansaço do dia a dia, né? E tudo. Agora, aquele desânimo de todo dia, de toda hora, já exige uma avaliação, né? Pode ser algum problema físico, né? Eu falo por mim. Assim, um problema físico que requer um atendimento médico. Especializado. Por quê? Pode ser falta de uma vitamina ou alguma coisa assim, né? Então, precisa ver os dois lados, né? Precisa ver, avaliar isso, porque às vezes a pessoa está doente, está faltando algum exame, como eu falei, alguma vitamina, e a pessoa não tem esse conhecimento. Então, como ela não quer fazer nada, ela mostra dentro da concepção dos outros que é uma pessoa que não quer progredir, que é uma pessoa preguiçosa, né? E muitas vezes não é isso. Porque cada coisa tem o seu lado, né? Não é isso? Verdade. Agora, aí, por outro lado, nós precisamos entender que quando nós estamos assim, nesse desânimo, nós vamos procurar as opções terrenas, medicina e tudo. E aí, nós temos que nos atentar à parte espiritual. Sempre. Né? Sempre. Porque, e fazer uma avaliação. Como que está meu pensamento? Né? Que tipo de amizade eu estou tendo? Porque, dependendo da amizade que você tem, aquilo vai... As energias da gente também vão minando. Então, precisa fazer uma avaliação de tudo isso e não se entregar. Porque se entregou, acabou. Não pode. Ataíde, por exemplo, uma pessoa que mantém a sua casa sem uma varrição, sem limpar, tudo jogado, tudo acumulando poeira, acumulando coisas. Isso também, ela gera um certo desânimo naquela criatura, sim ou não? Ele precisa ver também, se isso que você colocou, quando deixa a casa chegar a esse ponto, se já não é um efeito do desânimo da pessoa. Desanimou tanto que já não cuidou mais de nada e as coisas começaram a acumular. Isso. Já pode ser um efeito disso, né? Que quando a pessoa deixa se levar pelo desânimo, já desanimou. Ele, dependendo o grau desse desânimo, ele leva assim a pensar, a perder o sentido da vida. Desanimou. Esquece da fé, porque precisa ter fé. O desânimo é uma falta de fé.
Porque se a pessoa tiver fé, aquela fé raciocinada que está no Evangelho Livro dos Espíritos, se ele tiver fé, ele não deixa se elevar assim com pouca facilidade ao desânimo. Agora, tem os desânimos, tem várias causas, sim. Pode ser física, pode ser espiritual. Pode ser as duas, né? Porque nós vivemos num intercâmbio, né? Físico e espiritual, então tem as duas situações que nós vivemos envolvido nisso. Então, como tudo é parte do espírito, da ciência do espírito, então, quando nós sentimos um desânimo, vamos, em primeiro lugar, procurar a causa. Por que eu estou desanimado? O que é que me levou a isso? O que aconteceu? Estava tudo também e agora desanimei, por quê? Pode até ocorrer assim, mas espera aí. Eu estou com saúde, eu estou bem, financeiramente bem, estou bem, e estou desanimado por quê? Tem alguma coisa errada aqui, porque eu estou bem. Aí você é obrigado a entrar naquela questão da 459 do Livro dos Espíritos, as influências espirituais. Então, você parte para esse lado, você vai achar. Se eu estou bem fisicamente, materialmente estou bem em tudo, mas o desânimo está aqui. Estou sentindo o efeito. E da onde está vindo? Aí, quando você entrar nesse campo das influências espirituais, que está no Livro dos Espíritos, aí você vai perceber que é uma coisa de fora que está provocando isso. Aí você tem que fazer o quê? Apelar para a oração, né? Se lembrar daquela fala de Jesus, né? Que Jesus falou para a gente que vigiai e orai, para não cair em tentação. E assim vai, e por aí vai. Então, quando você procura a causa do lado espiritual, geralmente você acha. Para isso, a doutrina espírita é tudo, né? Nesse campo, nesse sentido, né? Se não é no físico, então é no espiritual. É dois lados. Então, a importância do conhecimento espírita, ao meu ver, é isso. Porque você tem essa oportunidade de, em certos momentos, como esse do desânimo e outros mais, peraí, deve estar do lado espiritual. Sou um espírito, vim de várias existências, não sei quantas, não sei o que eu fiz, em vidas anteriores, né, existências anteriores, e alguma coisa está causando isso. Isso chama atenção, mais uma vez, para a gente despertar esse lado espiritual. Porque a partir da hora que você procura descobrir, aí você vai perceber que algo já vai reconfortar você, já muda de pensamento, já voltou o ânimo e as coisas já mudam. Se animou, a coisa voltou ao normal, né? E, para isso, a arma principal que eu acho é a fé. Você tem que ter aquela fé raciocinada que a doutrina nos esclarece. Essa é a chave, é a base de tudo. Porque sem ela, você vai desanimar. No momento desse, você vai desanimar. Né? Então, a doutrina espírita nos deixa isso bem claro, né? Verdade. É aquilo que foi conversado, né? O desânimo é algo muito perigoso, né? Hoje a persistência no desânimo, na tristeza, pode gerar doenças, depressão. Como eu falei, pode chegar até a vontade de morrer. Isso, sim. E pode chegar, não. Acontece muito suicídio, está ligado a isso. A pessoa perder a vontade de viver, ela... ou por perca de relacionamento, ou perca de emprego, ou sei lá, alguma coisa que desanime ele. Ele perde a vontade, se desconecta com a divindade, com as leis de Deus, com a vida. E ele é muito difícil, né? A pessoa vai perdendo o sentido da vida, né? Ele não vê mais sentido. Então, para ele não tem interesse mais pelas coisas da vida. E isso é muito recorrente ainda no planeta Terra, isso acontece muito. E é muito mais difícil quando nós somos voltados às questões materialistas, né? As questões dos bens, terreno. Então, a vida mesmo nossa, nós teremos que seguir ela com muita confiança, muita fé. E é interessante que quando você tem a certeza da continuação da vida, você precisaria procurar administrar melhor, porque você sabe que essas coisas são passageiras que acontecem aqui.
são de curto aprendizado. Pode durar uma encarnação toda, mas mesmo assim é curto perto de tantas existências que nós já tivemos. Então, viver na perseverança, com confiança. E o Emmanuel falava, confie e segue. Segue, siga. O Emmanuel tem um livrinho também, Coragem. Tem que seguir, tem que ter coragem, são muito bons, tem que ter força, vontade de viver, acreditar que as coisas vão dar certo, né? A fé o que é? Acreditar que as coisas vão dar certo. E a fé, acima de tudo, é confiança. Então, se nós não tiver confiança nas nossas próprias forças, em Deus, em Jesus, que as coisas vão passar, que a vida é uma sucessão de situações, às vezes, não tão boas, porque faz parte de um planeta de prova e expiação, a pessoa vai compreendendo melhor a vida e vai seguindo, né? Agora, a última opção, a opção mais difícil que se tem para o ser humano é o desânimo, porque o desânimo ele é algo mesmo, se você perceber, os especialistas falam isso, psiquiatra, psicólogo, quando começa a atender pessoas a chegar num grau de depressão, etc. Já repararam, eu não sei na vida de vocês se já tiveram algum desânimo, tem vezes que por hora a gente tem algum desânimo, você fica quieto. Aí dá vontade de ficar quieto numa cama, sossegado no sofá. Se você não tiver força para levantar, você fica. E parece que vai sai dali. E parece que vai te dando uma fraqueza. Com o tempo vai te dando um abatimento, um sono. Você perde um mundo de 8 bilhões de pessoas, tanta coisa para se fazer, tantas oportunidades, você começa a não enxergar mais nada. Parece que o mundo fechou. É um trabalho mesmo. Aí o Espiritismo tem uma função muito boa e grande, hein? Que aí o tratamento espiritual é justamente para despertar a mente espiritual, né? Para que a pessoa crie ânimo, coragem e força, que é o que precisa ter, né? Eu acho, Marcos, que o desânimo, todo ser humano tem um desânimo. Tem seus dias, não muito. Mas só que é diferente do desânimo excessivo. Você tem um desânimo, assim, alguns minutos. Temporário, alguma coisa ali que você... Isso, nós humanos tem isso ainda, lógico, né? Você chega de uma tarefa, você quer sentar, cansou. Não, mas aí você tem... Não, aí é cansaço. O desânimo, aí é cansaço. Só quer se recuperar as fadigas. O desânimo já é algo mais sério. Você tem que ficar atento, é justamente aí. Qual é a diferença de um cansaço para o desânimo? Porque desânimo é algo que você está te incomodando na vida. Você está se incomodando com algo que pode te afetar profundamente. Desânimo, se não me engano, segundo o Evangelho, é falta de fé, né? Então, é verdade. E falta aí, de fé. Uma mudança de serviço, uma mudança de cidade, tudo isso às vezes muda a minha maneira de pensar, muda. Então, tem coisas, tem atitudes que às vezes a gente tem que tomar, e às vezes aconselhado por um profissional, com a nossa consciência, para que nós saiamos, tem que espanar, tem que tirar fora aquela nuvem negra que está circundando na nossa mente, né? Então é isso, realmente é perturbador a pessoa com um desânimo muito, muito forte, né? Por isso que os espíritos falam, vá fazer o que você gosta. Você gosta de correr? Vai correr. Você gosta de andar no parque? Vai andar. Você gosta de pintar? Vá fazer alguma coisa que te agrade. Que você se sinta bem. O senhor falou da natureza? Gosta de andar na natureza? Gosta de morar num sítio? Vá fazer o que faça bem para você. Porque senão você tem essa... Mas aí que está o segredo da coisa. Se você tiver com o desânimo, você não tem ânimo para nada disso aí. Sim. Você não tem ânimo nem para isso. Você tem desânimo. Acabou. Aí que entra as amizades. Olha, entra num outro processo. A pessoa que te conhece, que sabe que você não é daquele jeito, que você precisa dessa amizade que tem que te levar na mão. Sim. Vamos aqui, olha só, e te leva para um local onde você vê outras pessoas fazendo outras coisas. Às vezes eu fico observando esses triatletas, esses atletas paralímpicos,
Eu falo, essa pessoa tinha tudo para se abater. Ela não tem braço, o braço dela é miúdo, é pequeno. Aquele nadador, ele tem, faltando braço, é campeão mundial de natação, é campeão paralímpico. Não tem uma perna, né? Não tem uma perna. Aí você fala, essa pessoa tinha tudo para ficar Até coisa blasfemando, pior, até, falando, poxa vida, Deus não me ajudou, Deus não me deu, mas a força que aquela pessoa tem, e ela não desanimou e é campeã e pronto. Por isso que a gente tem que encontrar um sentido para a nossa vida. É verdade. Aí que você vê a força do espírito, né? Uma É. pessoa nessa condição, olha o espírito dela como que é. verdade. Resiste a tudo. Verdade. Numa situação drástica. Bom, olha só, 3 horas e 5 minutos, nós vamos a seguir adiante, né? Senão daqui a pouco nós Agora é a vamos terminar dupla? às 4. Então é o Ataíde que vai... É a Olha, dupla. obrigado, amigo, obrigado 12. por nos escutar, hein? Vai lá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso, se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br useguarulhos.com.br onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. Isso. É isso, meus amigos. E agora vamos chegar àquele momento da nossa prece. Nós falamos agora tanto de ânimo, né, de força, de coragem. Um dos meios mais eficazes para vencer o desânimo é a prece. Então, que Deus e nosso Senhor Jesus possa nos amparar, nos envolver em luz, paz. Nos dai a força necessária para enfrentar a vida, para termos coragem, ânimo. Porque se tem uma coisa que é verdade, é que tudo passa e tudo vai dar certo no futuro. Então, que tenhamos paz, paciência, resignação, aceitação, que estamos sempre acompanhados de bons amigos espirituais que vão nos amparar. Assim, nesses bons fluidos, vamos agradecendo a essa rádio, a equipe de trabalho, aos nossos ouvintes que estão participando conosco, nos amparando, nos auxiliando. Que Jesus possa abençoar a todos, que essa equipe espiritual da saúde possa nos amparar, nos envolver em luz, paz, para que criamos ânimos, força, coragem para seguir a vida. Que Deus e o nosso Senhor Jesus abençoe a todos. Pronto. E agora é você. Não, é a Nilce Pereira, quem é? Nilson. Levanta o braço, Nilce Então, Pereira. então eu deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão a todos vocês, a equipe da USE, Marcos Aleixo, Ataídes, Luiz Gouveia, eu, Luiz Leite. Luiz Leite. Você não vai falar da diretora Nilce, não? rádio, né? E até a próxima semana. Isso. Agora é você. Obrigado, ouvintes. Muito obrigado por nos escutarem, né? E muito obrigado por tudo. Continuem conosco, porque é muito interessante. A gente faz esse programa com carinho mesmo, sabe? E se você achar que nós falamos alguma bobagem, fala, olha, você não concordo, não concordo. Porque nós também estamos no aprendizado. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, mas o que a gente estudou dentro da doutrina espírita já nos dá condições de falar alguma coisinha em nome dela. Então, muito obrigado e até a semana que vem. Eu também me despeço agradecendo a Deus, primeiramente, a Jesus, a espiritualidade superior que nos assistiu. Agradecendo também a presença dos amigos aqui presentes, Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, Nilce Pereira. Agradecendo também aos ouvintes que nos ouviram, que participaram desse programa. Agradecendo por tudo que nos foi permitido o dia de hoje, a estarmos aqui, prosseguindo com essa tarefa, com essa caminhada.
E temos que agradecer por toda essa oportunidade que nos foi concedida e pedindo a Deus e a Jesus, que, se possível for, a semana que vem estaremos aqui novamente, em nome de Deus e de toda a espiritualidade que nos protege, que nos ilumina. Que assim seja, graças a Deus. Isso. É isso, meus amigos. Eu vou fazendo das minhas despedidas, vou fazendo da minha prece a extensão das despedidas, agradecendo os companheiros de trabalho, né? Luiz Leite, o diretor da rádio, Luiz Gouveia, responsável aqui pelo nosso programa, a Taídes, Neuci Pereira, a flor do nosso programa, né? E aos nossos queridos ouvintes. Mas não desliguem, pois a rádio não para, tem bons programas, né, Luiz? Entretenimentos. Hoje tem Good Night? Não, não tem. Está suspenso hoje. Hoje não tem Good Night, mas tem bons programas. Continue com a família Web Rádio. Fique em paz, que Jesus abençoe a todos. Isso. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio, fazendo parte da sua vida. Essa é a sua Web Rádio. Comprovadamente a mais ouvida da internet.